Oi meninos, tudo bem? Eu resolvi fazer algumas animações aqui para a aula de sociologia de vocês, porque se pelo menos, né, tudo mais falhar, vocês vão aí rir dos meus bonequinhos de palito. E agora a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a responsabilidade social, que é um tema que principalmente nos dias de hoje é extremamente importante, né, para a gente pensar aqui principalmente qual que é a posição das empresas em relação à responsabilidade social. O ponto de partida aqui é a gente entender primeiramente, né, o que é essa responsabilidade social. Então, a responsabilidade social ela acontece quando uma empresa ou quando uma pessoa também, né, o indivíduo, mas principalmente uma empresa, de forma voluntária está aí adotando posturas, adotando ações ou tendo algum comportamento que vá de alguma forma promover o bem-estar da sociedade. É uma prática que deve ser aí voluntária e não deve ser confundida, né, com ações que são compulsórias. O que seriam essas ações compulsórias? Quando uma empresa vai praticar aí alguma ação porque ela vai receber aí um incentivo fiscal ou por conta de uma legislação. Então, esse conceito aí de responsabilidade social, ela vai envolver, então, o benefício de toda a coletividade. Seja aí uma coletividade que é relacionada ao público interno de uma empresa, que são, por exemplo, os funcionários e os acionistas, ou né, quem é o meio externo dessa empresa, como o meio ambiente, os parceiros, a comunidade, então, quem não está de fato inserido dentro daquele contexto da empresa. A gente já pôde ver então que o cidadão e também né, as instituições em geral, principalmente as empresas, elas têm deveres e têm também obrigações perante a sociedade. E nos últimos anos tem crescido aí a consciência né, e o trabalho em torno do que seria essa responsabilidade social, principalmente a responsabilidade social por parte das empresas, né? Pensando aí que qualquer pessoa ela pode fazer uma ação voluntária e ajudar as outras pessoas, mas quando a gente estuda essa temática né, em sociologia da responsabilidade social, a gente pensa né, na responsabilidade social não tão vinculada à pessoa física, mas sim à pessoa jurídica, né? Então a gente vai ver essa responsabilidade social vinculada a uma empresa. Responsabilidade social empresarial, então, ela vai ser aí uma forma de gestão ética que vai ter o objetivo de tentar, né, minimizar os impactos negativos, principalmente dentro do meio ambiente e da comunidade local, que essa empresa realiza, trazendo aí, né, diálogos, é um canal de diálogo entre as partes interessadas, as partes envolvidas, né, dentro da nossa comunidade. Esse canal de diálogo ele vai vir aí, né, com uma percepção clara de que todas as pessoas, inclusive os empresários, eles têm alguma coisa a ganhar investindo aí recursos com preocupações sociais e também preocupações, né, ambientais. E foi a partir dos anos 90 que a responsabilidade social ela se tornou um termo mais recorrente, principalmente dentro do meio empresarial, né? E por que que isso aconteceu? Por que que a responsabilidade social se tornou uma das preocupações da comunidade, né? Se a gente for pensar nos dias de hoje, a gente tem aí mais ou menos metade das maiores economias do mundo vindo das empresas. Então, as empresas elas têm não só um poder econômico gigantesco, mas também um poder político e, claro, um poder social. Então, as empresas elas financiam políticos, financiam projetos sociais, elas impactam então diretamente em alguns pontos da nossa comunidade. E por conta disso, é fundamental que as empresas, né, elas façam algumas ações que beneficiem, né, tanto as pessoas que estão dentro da sua estrutura, né, seus funcionários, como também o seu entorno físico. Para conseguir, então, né, ser uma empresa socialmente responsável, as empresas trabalham hoje tendo aí um triplo projeto. O que está dentro desse triplo projeto da empresa? Primeiro, ter um produto, né? Constituir um produto, ter alguma coisa que tenha sido produzida por essa empresa. Segundo, é obter lucro, né? Obter lucro e conseguir fazer o dinheiro circular na sua comunidade. E por fim, né, a gente tem a tripla, né, a terceira missão, que é de assegurar uma coerência dos indivíduos que vão compor essa empresa,
tendo aí em vista ser socialmente responsável. Como essa empresa vai ser socialmente responsável? Tendo um desenvolvimento sustentável e também a responsabilidade social. E para entender aqui um pouquinho melhor, né, esse papel da empresa, a gente pode utilizar aí as ideias do Michel Liu. O que o Michel Liu vai falar? Ele vai dizer que é necessário a gente ter, então, uma fronteira seletiva na relação entre as empresas e a sociedade. Então, o que ele diz com isso, né? Que se por um lado a empresa ela pode sofrer aí alguns tipos diferentes de constrangimento dentro do meio que atua, né? Alguns constrangimentos econômicos, sociais, políticos, ela pode, né, também devolver à sociedade algo diferente daquilo que ela recebe. Então, ela pode melhorar a vida social a partir aí das suas ações como empresa. E seus funcionários, né, dentro de uma empresa vão ser pessoas que vão trazer as mais distintas culturas e formações. E os funcionários, juntos com a empresa, devem dar a sua parte, né, para que a empresa consiga aí realizar esse triplo projeto de criar um produto, obter um lucro e assegurar uma coerência socialmente responsável. Um exemplo, né, que a gente tem da responsabilidade social, ele vem com a preocupação que a empresa tem sobre, né, o meio ambiente. Onde a gente pode ver um exemplo de como uma empresa, né, ela pode lidar com a questão ambiental, né? Algumas atividades industriais, por exemplo, elas podem produzir algum resíduo tóxico ou até mesmo a implantação, né, a construção de uma fábrica, ela pode provocar um impacto sobre as atividades econômicas de uma população local ou sobre o ambiente onde está sendo construído, né? Então, seria aí um exemplo de responsabilidade social se a fábrica ela fosse lá e ela desenvolvesse um projeto que acabasse minimizando os impactos ambientais e os impactos sociais sobre a sua construção. Então a empresa ela iria criar algumas alternativas de sobrevivência para as pessoas que vivem e que trabalham naquele entorno, né, perto das instalações fabris. E a empresa se esforçaria então para conseguir estabelecer um novo cenário no local. Então a gente tem aí um exemplo de como a empresa ela pode, né, apresentar a sua responsabilidade social. E se a gente for pensar em empresas menores, o que elas podem fazer? Uma empresa ela pode se preocupar em reciclar corretamente, ela pode se preocupar também em diminuir a produção de lixo no ambiente de trabalho, em dar um auxílio maior para os seus empregados, né? Então essa empresa ela pode se preocupar com os impactos tanto ambientais como sociais que ela está produzindo naquele entorno onde ela vive, né? Então, a empresa ela pode ir lá e desenvolver uma série de projetos para conseguir compensar os prejuízos, né? Estabelecendo aquela relação que a gente viu lá atrás, quando a gente viu um pouquinho lá do autor Michel Liu, né? Então a empresa ela pode também, né, ir lá e patrocinar alguns programas, desenvolver programas de inclusão social, desenvolver programas de educação, de qualificação, incentivar a cultura, incentivar os esportes. Então tem uma série de coisas que uma empresa pode fazer para contribuir com a sociedade onde ela está inserida. E atualmente, né, em frente a essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, o mundo, né, e mais especialmente ainda o Brasil, vem sido acometido por uma série de questões que refletem, né, não só na questão da saúde pública, mas também no panorama socioeconômico, né? E o que acontece? Como a gente pode inserir isso nessa questão da responsabilidade social? A situação que a gente está vivendo hoje acaba exigindo, né, um certo engajamento social e a criação também de uma série de novas estratégias que permitam o enfrentamento dessa pandemia, não só pelo poder público, mas também, né, pelas empresas e pela sociedade como um todo, né? Então, esse combate ao Covid-19, ele vai exigir essa participação dos setores sociais, né? Principalmente quando a gente pensa nas empresas. O que a gente pode ver atualmente, né? Que a gente tem, por um lado, algumas empresas, né, demitindo funcionários, cortando salários, e por outro, a gente tem empresas que estão garantindo, né, o emprego dos seus funcionários, garantindo o salário dos seus funcionários, estão destinando o dinheiro da empresa
não só, né, para cestas básicas, mas também para confecção de máscara, para investimento do setor público na saúde. Então, a gente consegue enxergar hoje a importância da responsabilidade social das empresas, né? Porque, como a gente falou no começo da aula, a gente tem metade das maiores fortunas do mundo na mão dessas empresas. Então, quando acontece uma situação de calamidade, como está acontecendo agora, a gente precisa de um posicionamento dessas empresas para ajudar a superação da crise, né? Então, é importante a gente ter em vista agora as ações de algumas empresas em relação à responsabilidade social delas perante esse combate à pandemia. Para finalizar aqui a aula de hoje, cabe eu destacar que as empresas, elas são construções sociais quando a gente pensa em uma análise sociológica, né? E questões como a eficiência, a competitividade, a qualidade, elas podem ser vistas, então, né, com base aí no papel social que cabe às empresas assumirem em um momento que a gente está vivendo de globalização, de reformas de mercado e até mesmo, né, da pandemia. Então, para a gente pensar aqui a sociologia da empresa, a gente tem que analisar além dos modelos que vão definir só o espaço da fábrica, né? A gente tem que pensar também nas relações de classe, principalmente na relação que essa empresa está tendo com o mundo, né? Então a empresa, ela tem uma função identificadora dentro da sociedade. Por conta disso, ela representa uma instituição social, né? O que isso quer dizer? Que dentro de uma empresa a gente tem um conjunto de relações sociais e culturais que produz também novas identidades. E por conta disso, é tão importante a gente pensar aí essa sociologia empresarial e principalmente a responsabilidade social das empresas na sociedade contemporânea. Então é isso, meninos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, tá bom? E eu vou tirando as dúvidas de vocês.